Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, turminha. Então, essa aula está sendo gravada em benefício daqueles que também não possam assistir a aula hoje. E eu fico muito contente que vocês tenham conseguido aí entrar para a gente conversar um pouquinho. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre pontuação. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vocês já podem pegar, se organizar na apostila, na página 28, para vocês acompanharem, tá bom? Página 28 da apostila, o tema é pontuação. E, ao compartilhar a tela, por favor, vocês podem me dizer ou mandar um joinha aí se vocês estiverem conseguindo visualizar. Do contrário, não tem problema. A gente vai acompanhar junto na página 28, tá bom? E aí, pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Eu tô. Dá para ler o que está escrito? Sim. Beleza. Os demais também, espero, né? Então, vamos começar aqui revisando, turminha, o que é o pronome de tratamento. Então, pronome de tratamento são essas palavrinhas aqui, ó, que estão na coluna do meio, que elas são usadas para a gente se dirigir a uma determinada pessoa. Por exemplo, se você encontrasse um rei ou um imperador, você usaria Vossa Majestade, a Rainha Elizabeth II, para se referir à rainha. A abreviatura de Vossa Majestade é V.M. Vossa Majestade. Se for no plural, duas pessoas, aí é VV.MM. Vossas Majestades. Para príncipes, como o príncipe Charles, você vai usar o pronome Vossa Alteza. Vossa Alteza, o príncipe Charles, gostaria de uma xícara de café? É assim, é meio chato, né? Mas é assim que se refere. E a abreviatura é V.A. Vossa Alteza. E o plural está aqui a forma quando é mais de um. Para o Papa, usa-se o termo Vossa Santidade. Em cartas, a abreviatura é V.S. Ok? E aqui nós temos uma lista de outras pessoas ou o emprego do pronome de tratamento adequado. Por exemplo, aqui no último nós temos pessoas com que você tem proximidade. Vocês usam esse pronome você. Então, você vai lá, você vai estar. Então, um pronome para pessoa com a proximidade. Se você for escrever uma carta e quiser abreviar, você coloca V. Ponto. Já serve. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Ok. Vamos agora falar um pouco sobre pontuação. Aqui vai exigir um pouquinho só mais da gente. Então, a pontuação, se alguém tiver com o microfone ligado, eu peço, por favor, que feche o microfone, tá? Para a gente só ouvir o professor agora, tá bom? Por favor. Bom, pontuação, nós temos várias. Nós temos o ponto final. Como o nome diz, ele é empregado ou ele é colocado para encerrar o período ou uma frase. E também abreviaturas. Para encerrar o período, a frase, você é um grande amigo, ponto final. Encerrou a frase. Na abreviatura, V.SA. Vossa Senhoria. Para a página, PAG. Aí você usa o ponto final. O ponto mais a vírgula, que é esse sinalzinho aqui. Ele é usado em algumas situações. Por exemplo, para separar orações de um período longo. Vou dar um exemplo. Tudo isso aqui, ó, os organizadores, até deles, é uma oração.
mas é uma oração longa, ou uma frase longa. Dentro dela eu tenho mais de uma frase. Vou dar o exemplo. De organizadores até portão, eu tenho uma frase. Repare que eu tenho vírgula aqui, vírgula aqui. Então já existe vírgula. E por fim, eu tenho um ponto e vírgula, para não ficar só vírgula e identificar que aqui eu encerrei uma frase. Vou iniciar outra. Os menores, vírgula, acompanhados dos pais, vírgula, entrarão pelo portão B, ponto e vírgula. Tenho mais uma frase. O ponto e vírgula encerrou a segunda frase. E aqui eu tenho a terceira frase. O público, vírgula, pelo C, vírgula, e as autoridades por qualquer deles, ponto final. Resumindo, dentro desta oração, eu chamo assim, eu tenho 3 frases. Cada frase vem acompanhada já de vírgulas. Então, para que eu possa distinguir uma frase dentro da outra, eu uso ponto e vírgula. Bom, o ponto e vírgula, como eu disse, é usado para isso, separar frases longas, e ele é usado também para separar itens de enunciados. Então, aqui eu tenho item 1A, item 2B, item 3C. 2 pontos, e aí eu vou separando por ponto e vírgula esses enunciados. E o 2 pontos? O 2 pontos, ele serve para numerar, por exemplo, tinha tudo, 2 pontos. Amor, 1. Amigos, 2. Casa, 3. Dinheiro, 4. E emprego. Então, eu numerei elementos usando o 2 pontos. E eu também posso usar o 2 pontos na declaração ou na fala de alguém. Exemplo. Viu-se repentinamente e disse-lhe 2 pontos. Travessão e a fala. Quer sair comigo? Então, usei para separar a fala para uma citação. E a vírgula, que é o que a gente tem mais dificuldade. Bom, pessoal, a vírgula ela é usada em algumas situações, não são poucas. Mas vamos tentar resumir. Alguns dizem que a vírgula só basta quando você quiser respirar, você coloca uma vírgula, mas não é assim. A realidade não é essa. A vírgula ela serve para separar elementos. Vou dar um exemplo aqui. Elementos. Vendeu tudo que tinha. Casa, vírgula. Carro, vírgula. Joias, vírgula. Ações. Cada uma dessas palavras aqui são elementos que eu separo. Quer ver um uso bem comum da vírgula? É quando você faz uma lista de compras. Você coloca assim, no mercado, comprar, 2 pontos, arroz, vírgula, feijão, vírgula, alface, vírgula, tomate, vírgula, chocolate, e assim vai. Então, você está separando elementos, pode usar. Outro uso da vírgula é para separar vocativo. O que é vocativo? É aquele termo que você usa para chamar ou se dirigir a alguém. Quando eu digo, pessoal, vírgula, atenção, eu estou chamando. Então, na escrita, o vocativo, eu uso a vírgula depois. Miguel, vírgula, atenção ao escrever esse parágrafo. Teve um vocativo, teve um chamamento, alguém a quem eu me dirigi, logo depois do chamamento eu uso a vírgula. E também para separar aposto. O que é o aposto? É um termo que se junta a um substantivo ou pronome para explicá-lo. Por exemplo, Paulo é um substantivo. Aqui diz que ele viajou. Mas aqui no meio eu tenho um termo que explica algo sobre Paulo, que se junta ao substantivo.
O que está explicando aqui? Que Paulo é engenheiro. Paulo, vírgula, o engenheiro, vírgula, viajou. Suponhamos que na empresa eu tenha 5 Paulos. Cada um tem uma função, um trabalho diferente. Quando eu uso o aposto, que é entre vírgula, a função do Paulo, eu estou explicando para quem lê que Paulo que eu estou me dirigindo. Paulo, o engenheiro, não o vendedor da empresa, não o diretor, mas o engenheiro, viajou. Então, eu usei vírgula. Também eu uso vírgula para separar algumas orações. Tudo isso aqui é uma oração. Começou no maiúsculo e terminou num ponto final. Orações intercaladas. Então, orações intercaladas, quer dizer, são, digamos assim, partes da oração que elas foram transferidas para um local, mas deveriam estar no outro. Por exemplo, aqui a frase deveria ser escrita assim: a felicidade é uma conquista de cada um, vírgula, dizia um amigo meu. Ela poderia ser escrita aqui assim. Só que eu peguei e intercalei a frase. O final dela eu coloquei no meio. Aí eu preciso usar uma vírgula. A felicidade, vírgula, dizia um amigo meu. Olha o meu telefone aqui, de tagarela. Bom, a felicidade, vírgula, dizia um amigo meu, vírgula, é uma conquista de cada um. Então, essa é uma oração intercalada. Essa parte da oração aqui que eu estou marcando deveria estar aqui, no final. Foi transferida para aqui para o meio. Tá bom? Outro uso da vírgula, para separar adjuntos adverbiais. Então, ou seja, palavras que têm função de advérbio. Em geral, palavras que terminam com mente são advérbios. Carinhosamente, vírgula, o filho abraçou os pais. Então, essas palavras que estão no início da frase ou no meio e que são advérbios, podem ser separadas por vírgula. Carlos, vírgula, amanhã, vírgula, fará uma prova difícil. Amanhã é um advérbio, está no meio da frase. Posso separar por vírgula. A frase também é usada para indicar elipse do verbo. O que é uma elipse? É uma omissão de um verbo que fica subentendido, mas não é dito. Por exemplo, adoro teatro, ponto e vírgula. Alberto, vírgula, cinema. O que está subentendido aqui? Alberto adora cinema. Então, o verbo adorar, que deveria estar aqui depois de Alberto, eu ocultei, eu omiti. E, para indicar isso, eu coloquei a vírgula. Adoro teatro. Alberto, vírgula, cinema. Então, Alberto adora cinema, só que está omitido, está subentendido apenas. Usei vírgula. Eu uso vírgula também para separar explicações ou expressões explicativas. Por exemplo, gostaram tudo que tinham, vírgula, ou melhor, vírgula, quase tudo. Então, estou explicando a expressão gostaram tudo que tinha. E nas datas, essa geralmente vocês já até gravaram, né? Quando separa o lugar da data. Então, eu sempre uso vírgula. Bom, ponto de interrogação. Bom, a interrogação, pessoal, indica pergunta direta. Por exemplo, quando você viaja, é uma pergunta. Mas também, quando ele vem junto com um ponto de exclamação, indica admiração. Esta casa velha custa mais de 100 mil reais? Então, junto com o ponto de exclamação, está indicando aqui algo admirado, né? Admiração. E o exclamação, que é esse ponto aqui, é surpresa, admiração, dó ou ordem. Quanta gente? Surpresa. Oh, que pena que não irá conosco. Dó. Desça daí, ordem. E a reticências, esses 3 pontinhos,
indica interrupção de pensamento ou dúvida. Que dia você nasceu? Deixe-me ver, ó, pensando. É dia 5, não 7 de março. Então, aqui já é dúvida, indicando dúvida. Então, é assim, não posso usar de qualquer maneira para reticências, mas eu uso quando eu estou expressando um pensamento ou uma dúvida. E o parênteses, que é esse sinal aqui, ele é intercalado com as palavras para explicar um comentário. Escreveu muitos artigos, aí entre parênteses está explicando. Esse muitos é o quê? Mais de 100. E o travessão, ele é usado para indicar fala de alguém. Travessão, quem falou, quem telefonou para mim? Mãe. A fala de alguém. Certo? Ele também é usado para isolar palavras e para destacar um enunciado. Essas cestas básicas são para os assistidos na campanha. Travessão, explicou. Então, está isolando essa frase para destacar essa parte apenas do enunciado. E as aspas, elas destacam palavras ou expressões, né? Por exemplo, ela pode indicar o título de um poema. Você já leu o poema, entre aspas, Soneto da Fidelidade, vírgula, de Vinícius de Moraes? Ou pode indicar uma palavra estrangeira. Assistiremos ao, entre aspas, show dos Titãs. Vocês, não sei se vocês sabem, mas tem uma palavra de língua portuguesa apropriada para substituir show, mas ninguém usa, que é espetáculo, né? Então a gente usa show, que é uma palavra estrangeira. Ou quando eu vou falar de gíria, o filme foi, entre aspas, o maior barato. Aí eu tenho que usar aspas. E também antes ou depois de citação de frase de alguém. A pessoa já falou aquilo. O bom livro, vírgula, já dizia o padre Vieira, vírgula, é a citação do padre, entre aspas. É um mudo que fala, é um cego que guia. Então eu uso aspas para reproduzir a citação de alguém. Turma, então, isso é o que eu queria que vocês soubessem sobre o assunto pontuação, né? Então, eu espero que vocês mais ou menos tenham entendido a ideia do uso de cada uma dessas pontuações. Tá certo? Vocês conseguiram me ouvir? Beleza. Então, deixa eu só confirmar mais uma vez quem está aqui. Então, Miguel, JP, Gabriel, Ana Maria, que eu acho que é a Letícia, né? Se eu não estou enganado. A Amanda estava e o Guilherme caiu. Mas, o Guilherme está aí. Desculpa, Guilherme. Depois vocês verifiquem para mim. Eu acho que a Ana Maria é a Letícia. Professor, Amanda é eu, que é o nome da minha irmã, só que aí eu mudei. Valeu. Eu colocando aqui a Amanda Lima. É o Guilherme. Tá, beleza. Pessoal, eu quero saber o seguinte. Referente aos vídeos enviados essa semana, vocês têm alguma pergunta? As atividades feitas, vocês conseguiram fazer algumas? Sim, professor. Eu fiz. Legal. Na segunda-feira... Eu fiz. Legal. Na segunda-feira eu vou postar as respostas. Aí vocês... Só que tem que me mandar fotos, tá bom, turma? Tem que mandar fotos do que foi feito. Deixa eu ver o que mais. Eu mandei uma orientação, acho terça-feira, sobre o vídeo minuto, que é o trabalho que vocês vão ter que me entregar. E tá a data. Alguém não entendeu o que é para fazer? Todos viram o vídeo minuto? Tá. Então lembra aí. Oi?
Vídeo minuto? Eu postei, eu acho, na terça-feira, Miguel. Eu vou olhar, tá? Tá no grupo, tá? O tema Tá é no grupo? planejamento vídeo minuto. Ele foi postado no dia 15 de setembro. Tá. Tá? O tema é como planejar um vídeo minuto. Se não conseguir ver, mas tá lá. Se não apagou, tá. Porque é dessa semana, aí me manda uma mensagem, que aí eu mando o vídeo de novo. Tudo bem, turma? Ok. Alguém lembra até que data que é para entregar ou fazer o trabalho? Alguém lembra a data? Que eu coloquei lá? Tá a data também. Tá bom? Então, basicamente, o vídeo minuto, pessoal, vai ser um vídeo de 1 a 2 minutos, feito com o celular, mas é um verbete que vocês vão fazer de algum tema. É de uma história de amor. Nós vimos, por exemplo, a história do amor do Palácio do Taj Mahal. Então, eu deixei exemplos lá no vídeo, vão pesquisar histórias de amor verdadeiras ou fictícias e contar num vídeo de 1 a 2 minutos e me mandar pelo Zap, pelo grupo, o vídeo que vocês fizeram. No vídeo que eu mandei com instrução do planejamento, explica como é que tem que estar o seu celular, qual é a posição que você tem que fazer o vídeo, como você deveria fazer. Basicamente é disso que o vídeo está falando. Tudo bem, turma? Alguém tem alguma dúvida, galera? Quem mais viu o vídeo que eu mandei hoje? Poder ou puder? O Miguel e o JP viram. Quem mais viu? Ainda não? Ainda não, né? Que vão ver. Tá bom. Então tá bom, meninos. Obrigado pela participação. Vocês têm certeza que não temos mais dúvidas? Tá, joia. Então, eu desejo para vocês bom final de semana. Obrigado pela participação aqui na aula, tá? E aí eu vou finalizar a gravação, só um minutinho. 1, 2, 3 e...